E aí, galerinha, tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pilares mistos, as vantagens e o quanto ele é importante em situações de incêndio, tá bom? Então a gente já foi em obra, mostrou um pouquinho para vocês na obra e agora vai ser um pouquinho mais técnico, mostrando aqui norma, essas coisas. Se quiser aprender um pouquinho sobre pilar misto, vem com a gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os pilares mistos, né? Então a gente foi em algumas obras anteriormente, mostrei para vocês pilar misto, viga mista, tal. E aí a gente falou sobre economia de aço, né? Que é uma boa economia, uma economia muito grande em termos de custo para a obra. Mas a gente não falou o que talvez seja o maior benefício, né? Do pilar misto, especificamente do pilar misto, que é a proteção contra incêndio, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou explicar algumas coisas, tá bom? Então o que acontece? Você tem uma questão, deixa eu compartilhar a tela aqui, vamos lá. A gente vai ter aí, talvez vocês ouçam aqui uma batida, o pessoal fazendo uma enfermagem no escritório aqui do lado, então talvez vocês ouçam alguma coisa aí, mas relevem, tá bom? Então quando a gente pega a NBR 14 432, deixa eu botar o óculos aqui para mexer no computador, vai ficar mais fácil. Então quando a gente pega aqui, deixa eu acender a luz também, deixa eu ver se vai ficar melhor. Tá? Então vamos lá, quando a gente pega aqui, pegar a norma, só um minutinho. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui, quando a gente pega a NBR 14 432, que é as exigências de incêndio, né? A gente vai ter uma exigência para cada tipo de utilização. Então o que manda, o que a norma manda é o seguinte: você tem, por exemplo, uma escola, tá? Então dentro de escolas você tem vários tipos. Vamos lá. Eu estou justamente fazendo uma escola, então vai até ficar mais fácil. Escola, vamos lá. Escola. Aqui, então vamos lá. Dentro de escolas, educacional, cultura física, a gente tem escolas em geral, escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos, universitários, tal, tá aqui. A gente tem escolas de artes, artesanato de línguas, de cultura geral, tal, beleza, tá aqui. Espaços para a cultura física, locais de ensino, tal, centro de treinamento profissional, escolas profissionais em gerais. Aí a gente tem aqui, ó, creches, escolas maternais, jardins de infância. O que a gente está fazendo é isso aqui, ó, tá? Então ele se encaixa no E5, tá? Pré-escola. Aí você vai pegar as outras, aí você vai no que você quer. Por exemplo, você tem centro esportivo, você tem aqui, ó, locais dotados de abastecimento de combustível, G3. Então você tem para cada tipo de utilização, você tem uma certa particularidade que a norma te pede, né? Por isso que sempre é interessante por isso que você é obrigado, na verdade, quem projeta, a saber qual que vai ser a utilização do edifício, né? Então, por exemplo, pré-escola, você tem aqui o E5. Se você vier aqui no E5, vamos lá. Aqui, ó, do E1 ao E6. Do E1 ao E6, o que ele fala? Ele fala o seguinte: se a profundidade do subsolo, tá, é maior que 10 metros, você teria que utilizar 90 minutos. Se o subsolo for menor ou igual a 10 metros, tá, seria 60, de 30 a 60 minutos. Tá? No caso que a gente está fazendo, não tem subsolo, então vai entrar nisso de 30 a 60 minutos, tá bom? Aí a gente vem para o próximo aqui, ó. Classe P1, a altura do edifício. Então se a gente tem uma altura do edifício menor ou igual a 6 metros, tá, você consideraria 30 minutos de fogo. Essa resistência é quanto a sua estrutura tem que resistir, né, em uma situação de incêndio para dar tempo de você poder evacuar o prédio e tal. Então vamos lá, continuando aqui. Então o que ele fala? Pô, qual que é a altura do seu edifício? Aí você vai lá, pô, a altura do meu edifício, no caso que eu estou fazendo, né, ele tem 15 metros. Então, por exemplo, a gente viria aqui entre 23 e 12 metros, 15,
a gente precisa resistir a 60 minutos. Aqui, ó. 5, 60 minutos de incêndio. Então, quando eu projetar essa estrutura, a estrutura em si ela precisa resistir, né? Numa situação de incêndio, ela precisa resistir 60 minutos. Então, o que a gente faz? No caso da estrutura metálica, a gente vai começar a ver as opções que tem. Então, você vai ter várias opções. Você vai ter, por exemplo, monta a estrutura metálica e faça uma pintura intumescente. Tá? É cara, mas é uma opção. Você tem um jateamento, você tem uma argamassa que você jateia e ela também faz essa proteção. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Proteção passiva de incêndio com argamassa jateada. Vai aparecer aqui, ó, por exemplo, umas imagens. Aqui, ó, tá vendo? Parece uma espuma, uma argamassa projetada aqui, ó. Tá vendo? Acho que no Shopping Vila Lobos, se vocês forem lá, vocês vão ver uma estrutura. Então isso é uma proteção contra incêndio. Aqui no caso, está vendo nas vigas. Se olhar bem, você vai ver que aqui, ó, por exemplo, você tem uma proteção no pilar. Tá vendo? Então, na verdade, existem várias soluções, né? E dentro mesmo do pilar misto existem várias soluções. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês também umas fotos. Vamos ver se ele aparece aqui. Que eu quero mostrar. O que acontece? Tem várias formas de fazer... Aqui, ó, perfeito. Tem várias formas de fazer o pilar misto. Você tem essa forma, que é a que a gente usou na obra que a gente mostrou um tempo atrás, tá? Que você reveste todo o pilar. Então, todo o pilar está protegido dentro do concreto, tá? E você tem esse tipo aqui. Como que funciona esse tipo aqui? Você protege somente aqui, ó, essa superfície do pilar, tá? Isso, em muitos casos, já resolve a situação, porque o seu pilar ele tem uma certa resistência, que quando o fogo agredir ele, o fogo vai começar aqui, ó, tá? Mas ele não é o suficiente, não está com toda a extremidade exposta, então a área exposta dele é muito menor, o que vai causar muito menos impacto no pilar em si. Então também é uma forma de proteger esse pilar, tá? Então dentro do pilar misto você tem outras possibilidades. Por que a gente gosta também? A gente gosta bastante de usar esse tipo de pilar misto. Porque além de proteger, então contra incêndio, nesses casos, por exemplo, desse colégio, a gente só precisou fazer essa proteção no pilar. No steel deck a gente fez uma armação positiva por dentro, tá dando reflexo aqui na iluminação. No steel deck a gente fez uma armação positiva com 3 cm de concreto também para proteger. E na viga, então o cliente vai vir e vai fazer esse tipo de proteção passiva só nas vigas, o que vai ficar muito mais barato para ele. Ele vai vir e vai jatear só as vigas, nesse caso do colégio, né? Tem gente que faz uma proteção com gesso rosa, anti-chama, tem gente que vai fazer uma pintura intumescente. Então depende do que o engenheiro adotou, do que você conversou com o seu cliente, tá? Mas especificamente do pilar eu estou falando, é uma solução muito boa, muito mais barata, porque você economiza o peso e ainda economiza nesse tipo de pintura ou nesse tipo de jateamento, né? E o que você tem que ver é onde tem a necessidade, né? E qual é essa necessidade, porque de novo, para cada edifício e para cada utilização, você tem essa necessidade para cada tipo de obra. Por exemplo, você vai fazer um comércio que talvez o cara alugue para um mercadinho, para uma academia de 200 metros quadrados. Acredito que a maioria dos casos das cidades dispensaria esse tipo de proteção. Porque, se eu não me engano, você vai ter acima de 700 metros quadrados. Né? Ou, dependendo do edifício, um posto de gasolina, coisas assim. Né? Então, você tem que identificar qual é o tipo de edifício que você está projetando, né? Qual o tamanho, qual é a utilização dele para poder chegar nessas definições. Aí eu queria mostrar aqui também, rapidinho, já aproveitar que eu estou com ele aberto aqui. Agora ligar a furadeira. Vai ser foda. Eu vou terminar rapidinho, tentando falar mais alto, deixa eu puxar mais para perto. E se o áudio não ficar bom, a gente põe uma legenda aí, tá bom? Então aqui é o seguinte, vou te mostrar a comparação do pilar misto com o pilar metálico, né?
Então aqui, ó, a gente tem esse pilar aqui metálico, tá? A gente tem as mesmas, essa região aqui são as mesmas informações, que seria um pilar, deixa eu pegar aqui que eu puxei da outra, seria um W, vamos lá, um W 200 por 35,9H, tá? Então esse pilar, puta, vai ser foda, bora. Então esse pilar aqui, ele tem um comprimento destravado, ou seja, o pé direito dele 3,45, tá? Nos dois sentidos, e eu joguei um momento aqui de 840 kN, tá? A normal resistente, a normal aplicada nele, 840 kN, e um momento nos dois sentidos de 1 kN. Se você vier aqui, ó, você vai ver, ele está trabalhando com 99% da capacidade, tá? E ele deu até um não ok aqui, mas é 1% só que estourou, então é muito pouquinha coisa. Mas se você olha, isso aqui é a interação que ele faz quando você aplica o momento com a carga, né, com a carga normal. Então, você vê que ele está trabalhando, esse pilar está trabalhando, vamos lá, vamos tentar de novo. Você vai ver que esse pilar, ele está passando com 99% da capacidade, ou seja, a normal resistente dele é de 849 kN, tá? Se a gente pega a mesma tabela, só que para um pilar misto, aqui a gente já está trabalhando com pilar misto, tá vendo? Ó? Então você tem aqui o pilar revestido com concreto e uma armação. Então a gente está trabalhando com os mesmos dados, o mesmo pilar, e a gente está revestindo ele de concreto, tá bom? A cobertura da armação, a gente tem 6 barras de meia. Olha a capacidade de carga desse pilar, ele foi para 1.650 kN, tá? 1.650 kN, e o momento resistente aumentou para 40 e para 15, ó, tudo ok, tá vendo? Então assim, o que eu estou mostrando para vocês, ele, além dessa proteção contra incêndio, que talvez seja a maior vantagem que você tem em prédios grandes, você ainda tem uma economia muito grande de aço, né? Que foi o que a gente mostrou na obra, a gente falou de preços e tal. Então, por exemplo, aqui você está praticamente dobrando a capacidade do seu pilar fazendo esse revestimento de concreto, né? Para você ter um pilar desse que suporta 1.650 kN de carga, puta, você teria que ir para um pilar aí muito mais pesado, né? Um pilar muito mais pesado do que os 35 quilos. Então a gente iria aqui, ó, para provavelmente, vamos ver se passa, ainda não passou 110%. Então a gente teria que ir para provavelmente, ó, 59 quilos. Então agora passou. De 35 para 59 quilos, você tem aí, ó, só no custo, 35 menos 59, você tem 24 quilos de custo. Isso daí te representa, vamos falar um pé direito de 3,45, vezes uns 20 reais que está com mão de obra, quase R$ 1.700 por pilar. Por pilar. Então você tem uma obra muito grande, você imagina a economia. A gente fez essa obra desse colégio, né? Tem em torno de 50 pilares. Então o cliente economiza R$100 mil só nos pilares, né? Isso em um pavimento. Como o colégio tem 5 pavimentos, então na verdade até mais, né? Então a economia é muito grande, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, a gente vai continuar fazendo vídeos, vamos continuar mostrando coisas legais para vocês, tá bom? Não esqueçam de dar uma forcinha pra gente, curte, compartilha aí com os amigos, tá? Ajuda muito o canal. A gente não ganha nada para fazer isso, a gente só faz mesmo para ajudar as pessoas que não têm tanto conhecimento, para incentivar você a estudar também. Em 10, 12 minutos não dá para aprofundar um assunto desse. Quando você vai numa pós, você tem 4 ou 5 módulos desse de estudos. Então assim, é mais para mesmo despertar o interesse em vocês, estudar, de ir atrás, de pesquisar, de talvez fazer um curso, uma pós, tá bom? Então não deixem de ajudar a gente aí curtindo, compartilhando. Eu agradeço muito. Abraço, gente. Valeu!